Boa tarde, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Zambrana, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão, a senhora Débora, que é a técnica legislativa. Hoje teríamos como pauta um assunto, o esclarecimento sobre as condições dos veículos da frota da saúde utilizados no município de Itajubá. De acordo com o ofício 318/2018 da Secretaria de Saúde, onde foi lido na reunião passada, que o secretário municipal de saúde, a secretária adjunta, bem como outros funcionários, não poderiam comparecer a essa reunião, já por compromissos anteriores aí agendados por essa secretaria. E esse tema, então, esse assunto será abordado em outra data a ser definida. Então, hoje teremos como pauta assuntos diversos, onde serão aqui debatidos. Antes, gostaria que a senhora Débora fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 23ª reunião ordinária. Aos 3 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Augusto Maia, Ricardo da Fonseca Tames Zambrano e Jorge Andrade. Participou da reunião o vereador Marcelo Kraus Rezende. Presentes os seguintes convidados da Secretaria Municipal de Saúde: Paulo Renato Ramos, Paula Gonçalves Ribeiro, Wesley Carlos Evaristo e Maria Gorete Ferreira Parada Oliveira. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, colocando em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Saúde. Parecer do relator ao projeto de lei 4.324, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 22ª reunião da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. A solicitação dessa reunião foi através dos requerimentos 218 e 166 de 2018, solicitando a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde para prestarem informações sobre o descredenciamento de 11 equipes de estratégia de saúde da família, utilização do recurso média e alta complexidade, o serviço de tratamento fora do domicílio e regulação. A secretária adjunta de saúde, senhora Maria Gorete Ferreira, e sua equipe explanaram sobre os temas e apresentaram as informações solicitadas. Todos os assuntos foram discutidos e acompanhados por cidadãos que ocuparam o plenário da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de outubro de 2018. Vereadores, alguma observação? Vereador Jorge. Então, com 3 votos favoráveis, a ata está aprovada. Então, dando início aqui à reunião de hoje, só informar o vereador Jorge que não pôde comparecer na reunião passada. Então, que foi feita a leitura do ofício, onde o secretário e demais funcionários não poderiam estar comparecendo hoje. Tá? Então, aqui entrego uma cópia do ofício para cada vereador, o não comparecimento deles. Depois, em outra data, então, será definida aí para eles comparecerem sobre esse tema. Então, dando início sobre os temas a serem abordados hoje, à medida dos trabalhos aqui dessa comissão, eu já gostaria de iniciar com um tema em que nós temos que definir. Tudo bem? Foi enviado, então, a essa casa, pela Secretaria de Saúde, o ofício 202/2018, que foi protocolado no dia 19/9, às 13h29, e encaminhado ao vereador Joel Carlos de Almeida, que é o presidente dessa casa, em que o conteúdo, então, desse ofício é o seguinte: excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, solicitar o agendamento de audiência pública nesta ilustre Casa Legislativa para a apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior pelo gestor do Sistema Único de Saúde. Artigo 36. O gestor do SUS em cada ente da federação
elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população e seu âmbito de atuação. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório do que trata o caput. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, então assinado pelo secretário municipal de saúde, Nilo César do Vale Baracho. Então, aqui a solicitação por parte da secretária de saúde, uma audiência pública para apresentação do quadrimestre. Cabe a nós agora definirmos a data. Vereador Zambrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Jorge. Eu gostaria que a gente voltasse, não sei se a técnica pode nos ajudar, de quais são as datas já nossas fixadas, né? Não sei se o senhor tem aí. Tem. Para a gente, só para relembrar isso primeiramente. A outra pergunta ele pede, é o primeiro quadrimestre, não é isso, de 2018? Como esse ofício foi mandado em setembro, seria o primeiro quadrimestre. Setembro, maio, junho, agosto. Ele já passou, na verdade, né, o segundo quadrimestre, é isso? Que seria apresentado em setembro. Era até maio o primeiro, mas tudo bem. É o primeiro quadrimestre de 2018. Então, ele está um pouco atrasado. É o primeiro, Não, tudo bem, é só Okay. passar a ciência. A nossa comissão já tem reuniões agendadas até o dia 31 de outubro. Dia 24 já tem uma pauta e dia 31 outra pauta. Então, os meses de novembro e dezembro estão livres. De assunto... Desculpa, quais são as pautas das As próximas pautas, duas? o dia 24, né, explanar sobre a implantação de protocolos, fornecimento e retirada de itens do Remune para o atendimento da saúde mental. E o dia 31 é relacionado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos esse que já poderia ser reagendado, né, vereador? Eu acho que a gente poderia. E a questão da audiência. Da audiência. Eu acho que são os dois assuntos Seria em outubro, em novembro? Isso. Porque dia 31 eu tenho um problema médico também, que eu não vou poder estar presente. 31 de outubro. Sim, até aproveitando dia 31 de outubro também, eu não poderei estar presente na reunião. 31 de outubro seria da assistência social. Assistência social. Aí a gente tem que chamar os suplentes, né? A gente faz a convocação suplentes, do suplente. Mas então, assim, nós temos dois temas, já que os senhores não podem de 31, pode ser na semana seguinte, daqui a 3 semanas, então. Que seria, não sei qual a data. Para novembro, a primeira semana de novembro, eu sugeri que fosse a prestação de desconto, para não atrasar tanto também em relação deles que estão para apresentar. Sim. 7, é isso, 7. 7 de novembro. Seria dia 7. Então, dia 7 fica determinada a audiência pública? Para prestação de contas. No primeiro quadrimestre, dia 14, poderia voltar. Da assistência social. Não, o tema sobre transporte. Transporte. A assistência social mantém. A assistência social vai mudar ela? Não. Vai ser mantida a data. Aí chamo o meu suplente. Isso, aí vão ser chamados os dois suplentes. Na verdade, a assistência social ela vai explanar no geral a estrutura dela, como é que é o trabalho dela, uma explanação geral. Né? Agora, só em relação à audiência pública, seria, então, realizada aqui, nessa Casa Legislativa, no horário da reunião de comissão. O senhor está fazendo um questionamento, uma pergunta? Nesse horário da reunião de comissão? Sim, dia 7, das 2 às 16. Tá, ok. Tudo bem esse horário, então? Acho que todas foram feitas assim, não vejo problema, não. Então, depois o setor legislativo vai ser informado, que tem que ser elaborado o edital de audiência pública. Só queria pedir um favor, presidente, de que a secretaria pudesse encaminhar para a gente, pelo menos uma semana antes, já que daqui 3 semanas, a documentação
da prestação de contas uma semana antes, para a gente poder avaliar. Ok. Para que a gente não receba no dia, né, e na hora, e para poder olhar. Então, que antes encaminhe, pelo menos com antecedência de uma semana, a documentação que será fornecida. Ok. Então, fica afirmado, então, a audiência pública para apresentação do primeiro quadrimestre de 2018, no dia 7 de novembro, no horário das 2 às 16 horas. Vai mandar antes para nós, né? Isso. Solicitação. E depois entraremos em contato com o secretário para É a bom documentação. que a gente ganha até mais tempo também. Ok. Né? Dia 14 de novembro, então, ficaria a reunião para discussão sobre o transporte, o setor de transporte da Secretaria de Saúde. Ok? Ok, afirmado? Tranquilo? Então, para novembro, as primeiras 2 quarta-feiras de novembro, essa comissão já tem reuniões agendadas. Os próximos temas a serem abordados, já passo a palavra ao vereador Zambrana, tá, para que ele exponha. Senhor presidente, vereador Jorge, os senhores têm a cópia aqui que eu deixei do relatório sucinto, porém, do Hospital Escola, inicialmente. Aí, o outro da Santa Casa eu vou ler, mas eu preciso da ajuda dos senhores também, que, teoricamente, é mais sucinto ainda, mas eu quero as observações dos senhores para poder tirar ou colocar alguma sugestão. Tá? Eu vou ler para acompanhando. É claro, depois a gente vai montar nas normas aqui da Câmara. Né? Relatório. Objetivo: avaliação dos serviços prestados no pronto-socorro do Hospital Escola Itajubá. A data da visita, eu vou confirmar ainda com a Adélia para a gente colocar aqui. Participantes: vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana, Marcelo Kraus. O vereador Jorge Andrade compareceu para a visita no horário marcado, porém se retirou logo que a mesma se iniciou. Posso manter dessa maneira ou o senhor prefere que seja escrito como, vereador? O motivo de eu retirar, porque o Benfatti, que estava coordenando, não aceitou os questionamentos que a gente fez, o qual vocês contestaram depois. Sim, não, O problema maior nosso é a falta médica. eu deixei isso porque eu queria que o senhor me ajudasse a redigir. Deixar bem claro, né, Val? Sim. Se ausentou como, né? Sim, Em então, virtude dele não concordar com os questionamentos que então eu fiz. vamos, só para o senhor me ajudar aqui para a gente redigir então essa frase aqui, né? Se retirou logo que a mesma se iniciou. Botar a razão do vereador Jorge Andrade se retirar foi... Aí que o senhor me fala. Foi... Qual seria a palavra? Desentendimento? O questionamento que eu fiz é a questão dos médicos, porque devia ter médico para atender a urgência e a emergência, mas tinha que ter médico para atender o pessoal lá que nós... Então, vamos colocar assim, que foi devido a um desacordo ou foi desacordo em um questionamento feito pelo meio... Desacordo dele no questionamento, não meu. Tá. Foi devido a um desacordo... Sobre médicos, né? Em um questionamento, vamos botar assim, devido a um desacordo em um questionamento... Corrigido, a gente vai devolver, tá? Sobre a falta médica no pronto-socorro. Eu acho que o senhor, na verdade, acho que o senhor questionou foi de prioridade, não foi isso? Atendimento prioritário, que o senhor tinha um idoso? Questionei de prioridade do idoso, que aí ele falou Foi que devido a um desacordo o idoso ele tinha que se tratar no bairro dele. Entendi. Então, vamos lá. Devido a um desacordo em um questionamento sobre a falta de profissional médico. Pode ser assim? Faltando médico. Né? Falta de profissional médico, tá. Para atendimento. Então, vou ler de novo aqui. Então, participantes, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana e Marcelo Kraus. O vereador Jorge Andrade compareceu para a visita no horário marcado, porém se retirou logo que a mesma se iniciou. A razão do vereador Jorge Andrade se retirar foi devido a um desacordo em um questionamento sobre a falta de profissional médico para atendimento. Ainda assim, depois a gente vai redigir, encaminha de novamente para o senhor olha, tá, se tiver, mas assim, a ideia central é essa. Tá bem? É só se tiver alguma coisa que deva ser corrigida aqui, em um português aqui de imediato. Itens avaliados. Estrutura física.
Apresenta bom estado geral, salas adequadas para os atendimentos, limpas, com mobiliários e equipamentos em bom estado. Alguma observação a mais sobre a estrutura física? Tudo bem? Então, 2, do fluxo do atendimento. Eu acho que é Rita, né, enfermeira? Tá. A enfermeira Rita relata que a triagem para o atendimento não é feita pelo protocolo de Manchester, sendo utilizado o sistema de triagem próprio. O fluxo pareceu organizado, não se observando grande fluxo de atendimento. Mais alguma observação? Fica à vontade. Eu só procurei tirar informação com pessoas que frequentam o hospital. Eles informam que é utilizado o protocolo de Manchester. E aí que veio a dúvida se realmente é Lá, utilizado. eu até depois eu lembrei, esqueci de chamar o vereador Marcelo. A gente, lá, inclusive, eu perguntei naquele momento para a enfermeira Rita se utilizava, porque ela disse que não, mas que teria um sistema deles de protocolo. É porque os pacientes têm saído, né, com as fitinhas, pulseira. com as Então, pulseiras. mas justamente talvez ela use isso. A gente pode depois tirar uma dúvida com o vereador Marcelo para poder fechar essa situação. Então, eu vou colocar aqui que essa dúvida, porque o vereador Marcelo também estava presente, uma falha minha de não chamá-lo para poder ver. Né? Então, posso escrever aqui do lado que eu vou averiguar com o Marcelo. Tá? E aí vamos ouvir dele, mas que eu me lembre, a gente perguntou novamente justamente para registrar isso, para a enfermeira Rita. Mas a gente pergunta se ele, na visita, ela informou isso, né, que eles estavam utilizando um protocolo deles. Né? Vou averiguar com o vereador Marcelo e a gente volta a conversar sobre isso. Mas fora essa questão do protocolo, né, o fluxo pareceu organizado, estava bastante tranquilo, inclusive, né, entendeu? E não se observou um grande fluxo de atendimento. 3, dos recursos humanos. Segundo o Dr. Benfatti e a enfermeira Rita, encontra-se no pronto-socorro um médico plantonista clínico e um pediatra, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Certo? Questionados sobre médicos especialistas, a enfermeira Rita informou que o ortopedista realizava atendimentos em sala própria, de ambulatório. O senhor se lembra que até foi uma discussão que o Marcelo perguntou sobre uma situação que aconteceu, o ortopedista não estava ali, a gente perguntou onde ficava, aí ela disse que ficava, o ortopedista ficava em sala própria. Os componentes da visita foram, então, levados até o setor de ortopedia, onde o profissional realizava atendimento ambulatorial. Correto? Ou seja, é um setor que não é do pronto-socorro, mas ele estava lá presente no hospital fazendo atendimento. Ok. Questionado sobre os médicos, a enfermeira Rita informou que o ortopedista realiza atendimentos de urgência em sala própria de ambulatório. Eu tiraria médico especialista. O questionamento foi de ortopedista, desculpa. Questionado sobre médico ortopedista, deveria ser, não especialista. Ortopedista. A enfermeira Rita informou que o ortopedista realiza os atendimentos de urgência, porque o questionamento foi por que eles não estavam ali presentes. Né? E realiza os atendimentos de urgência em sala própria de ambulatório. Tá, informou que... Aí tem 2 ortopedistas que tem que tirar. Questionado sobre o médico ortopedista, a enfermeira informou que o mesmo realizava atendimento de urgência em sala própria de ambulatório. Os componentes da visita foram, então, levados até o setor de ortopedia, onde o profissional realizava atendimento ambulatorial. Não foram encontrados outros médicos especialistas prestando serviços no pronto-socorro, que contraria a pactuação feita com o Estado na rede de urgência e emergência. Eu até retiraria isso, escrevi aqui agora, mas eu retiraria, porque isso não é uma conclusão. Não deveria ser aqui. Teria que ser só. Não foram encontrados outros médicos especialistas prestando serviço no pronto-socorro. Ponto. Ponto. Morreu aí. Então, porque essa conclusão, ali a gente passa uma conclusão, não é essa. A gente foi lá averiguar o que estava lá. Então, está retirado. Questionou-se sobre os profissionais médicos que estariam presentes no pronto-socorro do Hospital Escola, sendo a resposta
que apenas os plantonistas de clínica de pediatria eram habituais. A enfermeira Rita informa que foi cedido profissional de enfermagem pela Prefeitura de Itajubá para atuar na área de vigilância e saúde dentro do Hospital Escola. Considerações dos dirigentes. O senhor Benfatti relatou que os valores repassados não são suficientes para a manutenção dos serviços prestados pelo pronto-socorro do Hospital Escola e que seria necessário maior aporte financeiro para a melhoria do atendimento. Ok. Foram as considerações que, né, praticamente são iguais da Santa Casa. Conclusão. Para melhores esclarecimentos sobre o serviço prestado pelo Hospital Escola no setor de pronto-socorro, sugere-se a solicitação dos seguintes documentos. 1. Documento que oficializa a cessão do funcionário da Prefeitura Municipal de Itajubá para atuação em serviço do Hospital Escola. Segundo item, documento contendo nomes de todos os profissionais que atuaram no dia da visita da Comissão de Saúde no setor de pronto-socorro do Hospital Escola, contendo nome, profissão, especialidade e a carga horária cumprida no local. Item 3, que não está aí com vocês, que eu escrevi depois. Plano de trabalho para o repasse feito pela Prefeitura Municipal de Itajubá no ano 2018. Ou seja, o repasse da subvenção, ela deve obedecer a um plano de trabalho, ou seja, olha, estou repassando para vocês, vocês vão fazer tantos atendimentos, vocês vão me contratar tantos profissionais. Então, esse plano de trabalho é uma solicitação que eu acho que a comissão deveria ter em mãos. Ele existe ou não existe? Então, essa é uma sugestão relatório, presidente. Né? Isso. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, mas assim, eu procurei abordar de maneira simples, vereador. A estrutura física, está bem. Né? Foi reformada, ampliada, salas adequadas, construídas adequadamente para fazer cada função. Recursos humanos, é o que o senhor perguntou logo no começo para ele, né? A falta de profissionais médicos. Foi reforçado, questionado que, não, nós temos sim, médico, plantonista aqui 24 horas, clínico, plantonista pediatra. Os profissionais não tem. O que deu para sentir é o quê? O médico está lá, quem paga é o hospital. Aí eu questionei, mas a prefeitura não está pagando? Esse é problema seu. Eu falei, não, mas o senhor tem que informar para a gente tentar achar uma solução. Então, o que deu para sentir é o quê? A prefeitura não está repassando adequadamente para eles manter os profissionais. Porque um pronto-socorro não pode funcionar do jeito que está lá. Tanto de lá como da Santa Casa. O problema maior que tem, na sua opinião, na Santa Casa é o quê? É falta de recurso financeiro para ter os médicos adequados lá. Porque a demanda do hospital é grande. Até ele não gostou. Muito cada eu perguntar, mas quem que está faltando? É o município? Não quero me envolver. Então tem que ser claro. Então o município não está passando? Precisamos saber desses documentos se eles estão passando ou não. A gente poderia entrar num outro item aqui, que seria datas e valores repassados pela Prefeitura Municipal de Itajubá como subvenção para o Hospital Escola. Porque o pronto-socorro deve constar também no outro da Santa Casa. O pronto-socorro é responsabilidade do município. Pronto-socorro. O atendimento lá é bom, daí eu verifiquei tudo, anteriormente, às vezes que eu vou lá. O problema maior do pronto-socorro é a demora que o paciente fica. É porque falta de médico, falta de recursos para pagar os profissionais. É isso que nós temos que amenizar a situação lá. Okay. Alguma outra consideração? Só o primeiro item, hein? Só acabar de escrever aqui. Informação de data e valores repassados ao Hospital Escola no ano 2018. No ano 2018, como... me fugiu a palavra agora, mas como subvenção, porque outros têm os valores repassados pela Prefeitura, mas eu vou escrever como subvenção aqui, depois eu melhoro. Como subvenção para atendimento do pronto-socorro. Pode dizer. O primeiro item. Aqui da conclusão? O documento que oficializa a cessão do funcionário da Prefeitura Municipal de Itajubá. O que significaria? É assim, aquele dia, inclusive, a enfermeira Rita comentou que foi sempre uma solicitação do Hospital Escola a cessão de funcionário para cuidar das notificações compulsórias de pacientes que chegam lá.
essa não é uma obrigação do município. Essa é uma obrigação do prestador de serviço. Seria não a mesma coisa, é claro, porque o Hospital Escola ele tem um atendimento maior, né, de volume, mas seria a mesma coisa que a Santa Casa pedisse um profissional também, a Unimed pedisse outro, o CEAM pedisse outro, que são todos obrigados a fazer a notificação compulsória. Né? Então, assim, eu só gostaria só de um documento que está cedendo profissional, porque não é simplesmente você encaminhar a pessoa. Então, a sessão é um documento da prefeitura informando a sessão. Outra coisa, mas nessa questão que me preocupa, é assim. O hospital, ele é filantrópico ou ele perdeu agora a filantropia? Ele mudou. Ele passou a ser até porque, mesmo independente de ser filantrópico, ele é um ente particular. Isso. Como é que eu estou cedendo um funcionário público para um ente particular? Então, eu não sei se é legal ou não. É como eu estive no Centro de Zoonose e tinha uma veterinária fazendo um trabalho voluntário lá. Eu solicitei como vereador uma documentação que oficializasse isso. Veio a documentação. Levei aqui ao jurídico e o jurídico disse o seguinte, olha, a lei de trabalhos voluntários no país, ainda em serviço público, ela só tem a parte federal, ou alguns municípios têm o municipal também, mas ela é um pouco ampla, não fala muito o que pode e o que não pode. Então, eu fiz uma indicação para a prefeitura, inclusive, fazer uma lei municipal para o voluntário, porque senão depois dá um problema trabalhista. Tem um profissional de nível superior executando serviço, e depois ele entra na justiça contra a prefeitura. Então, a solicitação desse documento seria só para, tipo assim, é oficial isso? É oficial. É legal? É uma fiscalização. Porque esse profissional ele está ligado ao pronto-socorro, porque ele vai ali recolher as notificações compulsórias para serem encaminhadas para o Serviço de Vigilância e Saúde. Então, essa é a minha sugestão, já que estou com esse assunto. Documento que oficial, seção do funcionário do setor de epidemiologia. É isso. Aí tem que especificar. É, verdade. Senão, Documento que oficializa a seção de entendo. funcionário da prefeitura. É verdade. Setor de epidemiologia. Vou reescrever, mas do setor de epidemiologia. Setor de epidemiologia. Ok. Tá. Certo. E o segundo item é documentação contendo os nomes. Foi nessa linha que eu estava pensando, como é uma instituição hoje considerada particular, será de competência nossa solicitar documentos dessa instituição particular? Mas ela é prestadora do Sistema Único de Saúde. Então, A gente pede. A minha proposta é a seguinte, presidente. Eu tive alguns requerimentos que não foram respondidos, o Jorge também teve alguns requerimentos que não foram respondidos até pela própria prefeitura. Mas, assim, é igual a questão que eu estava discutindo aqui sobre DAP. DAP é a Declaração de Aptidão do PRONAF de Agricultura Familiar. É um documento público. Mas, mesmo sendo emitido pelo Sindicato Rural, ele é um documento público, do Ministério da Agricultura. Então, aqui, ele é um prestador de serviço público, até porque é justamente o seguinte, aí eu vou deixar claro qual é a intenção aqui. Nós já recebemos, ou eu já recebi, o aceite mensal, o atesto mensal, sobre os profissionais que dão plantão no pronto-socorro, que cai naquela questão da rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência, ela repassa ao Hospital Escola, eu vou providenciar a documentação para os senhores, R$200 mil por mês para a contratação de 6 especialistas. A gente já discutiu isso aqui já também. Ou seja, é para ter, que eu me lembre, um ortopedista, um ginecologista, clínico, pediatra, cirurgião, pediatra, falta um aqui. Ortopedista, acho que eu falei? Já falou. São 6 profissionais que eu me lembre. Clínico, pediatra, ginecologista, ortopedista, cirurgião, anestesista. São 6 profissionais. Como incentivo, vereador, o Estado, através da rede de urgência e emergência, ela pactuou ao Hospital Escola, como existem outros hospitais, o Samuel Libânio, a Santa Casa de Poços, o outro hospital de Poços também, eles fazem parte da rede de urgência e emergência, aonde o SAMU direciona os seus pacientes, aonde eles têm uma rede para poder dar atenção aos pacientes. Esse foi um trabalho feito pelo Estado de Minas Gerais. Atrasa, desde a minha época, eu era secretário, atrasa 30 dias, 60 dias. Quando paga, às vezes paga os 2, 3 meses de uma vez só. É para bancar totalmente esses profissionais? Não, é um incentivo. Eu vou buscar a portaria e encaminhar para os senhores. É um incentivo
Então, já é ciência que esses R$ 200.000 não banca todos esses profissionais. A partir do município? Não, no município não, aí é a instituição mesmo que tem. Mas pode ser dialogado e discutido isso, mas não tem. Para a questão facilitar o atendimento ao nosso povo. Pois é. Mas então, a primeira situação, por que eles estão pedindo? Você vê que eu não pedi para retirar aquela frase, né? Porque assim, não vou tirar, eu vou tirar porque eu não posso concluir. Então, quando a gente pede documentação, e eu estou pedindo, a minha sugestão é só daquele dia, de 0h até meia-noite. Né? Essas 24 horas, quem são os médicos que estavam dando plantão, quem são os enfermeiros, técnicos, administrativos, então, encaminhar o nome de todos e o período que eles ficaram lá. E posse disso, o senhor vai ter nominado quem realmente estava ali. Se não estiver, vai cair naquela situação que a gente imagina. Não, eu não tenho profissional contratado. Então, aí a instituição está recebendo, como o senhor falou, porque tudo se fala que não dá, não é isso? O dinheiro não é o suficiente. Na parte de Santa Casa eu vou chegar lá sobre isso. Mas quanto é suficiente? Qual é o custo de um plantonista? Não é baixo. E eu não estou dizendo que o pronto-socorro ele tem um dinheiro sobrando. Não, não é isso. A gente sabe da dificuldade. Mas o que deve ser discutido é que 200 mil da rede de urgência e emergência, pactuado, né, para ter profissionais. 240 mil da subvenção da prefeitura. São 440 mil. E mais um pouco do recurso do SUS, que já é destinado, que não chega a 50 mil, quase R$500 mil por mês para o pronto-socorro. E aí é aquilo que o senhor luta tanto. Cadê os profissionais? E aí não é só médico, não, porque eu conheço gente que trabalha lá de técnico, né, de que é penalizado porque o movimento é grande. E eles fazem o possível lá. Igual você falou, de atendimento, nós não estamos questionando aqui a pessoa, né, ou seja, o profissional. Muitas vezes o profissional dá o sangue lá para atender, mas falta. Então, essa pergunta aqui, essa solicitação, seria vamos perguntar para eles quem são os profissionais. Nominando, né, o ortopedista é fulano de tal, o ginecologista é fulano de tal, o anestesista estava no centro cirúrgico, ele fica dando plantão no centro. Ótimo, não tem problema não, é claro, o anestesista tem que ficar lá no centro cirúrgico. Né? Então, é nominando os profissionais, nominando as enfermeiras que estavam lá, os técnicos, para a gente saber se aquela estrutura corresponde àquilo que foi pactuado financeiramente. Então, por isso, essa solicitação dos nomes profissionais, né? E vejam, cada qual aqui, a solicitação, por exemplo, do documento da sessão, é da prefeitura. Documento contendo os nomes profissionais é para o hospital. Né? Então, para isso, seria a informação. Porque nós não podemos acusar nada sem termos provas. Nós fomos em loco e a gente viu que tinha um clínico e um pediatra. E os outros profissionais? Vocês estão indo também, né? Por isso que a relação é importante, para ver se eles estão com frequência lá. Sim, existe um atesto mensal, vereador. Só que o atesto mensal, que é naquela situação, ele vem para a Secretaria de Saúde, dá o atesto, né? E aí vem tudo. Mas foi lá verificar? Às vezes a Secretaria de Saúde não está nem sabendo. Por isso eu sempre falo, né? Nós somos importantes para averiguação. A Secretaria, às vezes, não é culpada, não está sabendo, porque ela não foi lá em loco. Aí é o controle e fiscalização que tem que ser feito. Então, essa é a sugestão de solicitação dessa documentação, vereador. Mas se quiserem alterar alguma coisa ou quiserem não aprovar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui fazendo um relatório para poder, juntos, finalizar esse processo, dar um encaminhamento. Quanto à solicitação desse documento, será, então, feito um requerimento solicitando ao hospital alguns documentos e à secretaria outros documentos. Porque assim, eu entendo o seguinte. Primeiro, pode ser feito a secretaria, porque quem cedeu o profissional foi a secretaria. Né? É um documento. O segundo, diretamente ao hospital escola. Informando isso. Ele pode se negar? Pode, o pessoal, né, até você pedir, forçar de lei, ele pode se negar, mas nós vamos fazer o nosso papel. Estamos pedindo a informação. Esse segundo seria para o hospital. Dúvida quanto ao segundo, gente? Tudo bem, vereador?
Ah, o negar não, ele tem que ver a lei de informação, né? Sim, Eles têm que mas a fornecer. gente vai ter que esperar negar, porque senão a gente... Não, exato. É, Acho que vamos a gente esperar. tem que ouvir os dois lados, né? Sim, a gente tem que ouvir. apresentar correto. Aí, Exatamente, nós temos que ouvir. Daqui a pouco, todo dia lá, todo mundo, os médicos estavam tudo lá, os, né, que iriam lá, ficaram doentes. Uma hora no testado lá, ou tiveram um problema. A gente não sabe. Ou estavam em cirurgia dentro do centro cirúrgico. Né? A gente Então, não sabe. pela informação do Benfat lá, é problema de estar faltando profissional para aliviar aquele atendimento, que a pessoa chega às 7 da manhã e sai à meia-noite. É que muitas reclamações que fizeram, né? Então está faltando realmente profissional lá para poder atender. Agora, se está faltando, se o município vai complementar a pactuação para ver, para a gente verificar isso direitinho. Mas o município tem a contrapartida nisso, sim. Não tenho dúvida. Por isso que a consideração do dirigente é a falta de recurso. Ele não está dizendo, né, se vai vir do municipal, estadual, federal, não sei, mas o recurso não é o suficiente. É a alegação deles, como é da Santa Casa também. Né? Terceiro item, solicitando, né, aí é a Secretaria Municipal de Saúde, né, cópia do plano de trabalho para o repasse feito pela Prefeitura Municipal de Itajubá dentro do ano de 2018. Ou seja, se o recurso foi repassado, se é os 240 mil mesmo que mantém, qual é a data que repassou? Porque uma coisa, isso porque a gente não está citando aqui a questão do Estado, nós estamos citando subvenção só. A gente não colocou a questão do Estado aqui, porque, na verdade, eu entendo o seguinte, se ele responder que não tem outros profissionais especialistas mesmo, como a gente observou que não teve, aí nós vamos ter que questioná-lo sobre a pactuação que ele tem com o Estado. Então, vamos esperar responder. Então, plano de trabalho desse recurso. E o último item aqui foi o que o senhor colocou, informação de datas e valores repassados ao Hospital Escola no ano 2018 como subvenção para o serviço de pronto-socorro. Para saber se foi atrasado ou não. Entendeu? Então, eu acho que esses itens seriam para o Hospital Escola. Vocês têm alguma dúvida? Não? Ok. Isso aí está o básico que tem que fazer, bem... nós estamos questionando, não estamos acusando ninguém, é só para exatamente, não estamos informação. falando nem de questão de qualidade do atendimento, que é igual eu falei para o Kraus naquele dia, né? Foi uma coisa é você questionar, às vezes, uma conduta profissional. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que o senhor falou, a demora do atendimento ou a existência do profissional lá. Coisas diferentes para mim. É, porque a população tem reclamado disso. Você pega no Face, é a demora. Muito bem. Dúvidas sobre essa questão? Vou só averiguar com o vereador Marcelo sobre a questão de se ele confirma que não está sendo utilizado. Se ele falar que não ouviu, a gente retira. Ok. Muito bem. Em relação à da Santa Casa, na verdade, eu não consegui imprimir, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Os senhores podem seguir pela própria... aliás, na verdade, é o vereador Jorge que estava presente, mas podem seguir, eu fiz anotações. Desse mesmo que o senhor teve, eu vou ler, mas é bastante simples. Aí eu quero ver as suas considerações. Tá? Mesma coisa, avaliação dos serviços prestados no pronto-socorro da Santa Casa Misericórdia Itajubá. A data da visita nós vamos colocar. Participantes, vereadores Ricardo Zambrano e Jorge Andrade. Né? A estrutura física apresenta bom estado geral, com salas adaptadas. No hospital veio a frase adequadas. Adaptadas por quê? Ele tem uma estrutura física antiga e adaptou para um pronto-socorro. Então, a gente tem, no estado geral, é satisfatório. Ele é menor, é claro, tem estrutura antiga. Não, sem sombra de dúvida. Apresenta um bom estado geral, mas salas adaptadas para atendimentos, limpas, com mobiliários e equipamentos em bom estado. Para lembrar que os equipamentos deles todos são novos, né? O mobiliário, as camas, vereador, todos novos. Certamente comprados por emenda parlamentar também, mas eram novos. Né? Mas eu só fiz a questão de trocar a palavra adequadas para adaptadas, porque o Hospital Escola construiu os modos. Fluxo de atendimento, né? Eu vou pegar o nome daquela enfermeira também que nos acompanhou, não lembro do nome dela. A enfermeira relata que a triagem para atendimento é feita pelo protocolo de Manchester. Fluxo pareceu organizado, não se observando grande fluxo de atendimento. Nós fomos lá, eu não vi
tinham 8 pessoas, 10 pessoas. No dia que nós fomos, não, mas à noite é que Sim, realmente... mas foi o que aconteceu também no Hospital Escola, né? Até o Dr. Benfatti falou, não, hoje está tranquilo, né? Então, foi a mesma situação. Na Santa Casa também, nós não... À noite que o fluxo À é noite e maior. feriado. Aí o bicho pega. Recursos humanos, né? Segundo a enfermeira, encontra-se no pronto-socorro um médico plantonista clínico, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Não tem pediatra, não tinha pediatra, não é isso, Pedro? É só um médico. Somente. É a mesma situação do hospital. Questão financeira para ter mais um, para não ter a demora lá também. Sim, mas no hospital tem um pediatra. Lá tem. Tá? Na Santa Casa é só o clínico, tá bem? Ali é só o clínico geral na Santa Casa. Na Santa Casa. Questionado sobre médicos especialistas, a enfermeira informou que, quando necessário, outros profissionais médicos são acionados para interconsultas. Ginecologista ou qualquer outro profissional que seja necessário, especialista para avaliação, aí são solicitados para comparecimento. Também. As considerações dos dirigentes, ou seja, então, só para voltar, vereador Jorge, a estrutura física, ela é adaptada, mas em bom estado. Fluxo de atendimento, uso do protocolo de Manchester, né, mas ele estava um fluxo tranquilo e parecia organizado. Os recursos humanos, só tem um médico. E, quando necessário, outras especialidades são acionados para interconsulta. As considerações dos dirigentes é a mesma, que os valores repassados não são suficientes para a manutenção dos serviços prestados. Não foi isso? Falou que, se quisesse outros profissionais, teria que pagar. Tá? Dentro da conclusão, eu também solicito que sejam encaminhados no dia o nome, a profissão de todo mundo que deu plantão naquele dia de visita, para a gente ver, inclusive, quantos técnicos estavam lá, quantos administrativos, farmacêuticos, a FEP tem a farmácia lá dentro, né? Para que a gente encaminhe tudo isso para a gente. E o plano de trabalho também deles, da Santa Casa, e a data e os valores recebidos, né, da subvenção pela prefeitura. A mesma coisa pedia o que foi pactuado, né? Isso. A mesma coisa do hospital, exatamente. Também. A única coisa diferente aí seria a questão da profissional. Dúvidas, senhores? Alguma coisa da Santa Casa quer colocar, Jorge? Não, lá que estão melhorando, isso aí resta menor dúvida. Sim. Estão lutando para melhorar, estão de parabéns. Mas o drama maior nosso mesmo, que eles falam, é a questão do atendimento. Estão melhorando, tanto o hospital como lá, isso aí, atendimento, a qualidade lá dentro não tem a discussão. Mas é o atendimento ali que é a demora. Aquele dia que nós fomos, tinha menos gente, mas ali quando pega sábado, domingo, ali é um transtorno também. Então precisa melhorar outro médico para poder atender. Entendo o seguinte, a partir do momento que essas respostas venham, nós vamos sentar e analisar as respostas. Se realmente é só um profissional, ou se é médico, enfermeiro e tudo mais, a gente vai até analisar, pode dialogar com eles para saber quanto custa o profissional. Ou seja, os 160 mil que é repassado para a Santa Casa, ele cobre metade da equipe, vamos supor. Não cobre. Então, a gente vai ter a consciência de dizer, realmente, o pronto-socorro da Santa Casa ou o pronto-socorro do Hospital Escola, eles estão gritando por necessidade. E aí a gente faz um relatório final e encaminha para o presidente da casa, encaminha para a Secretaria de Saúde e encaminha para os outros entes, assim, que assim for. Então, a gente tem que aguardar agora receber essas informações deles. Tá bem? Dúvidas, senhores? Ok. Próximo item, o senhor vai abordar? Agora passei para a mão dos senhores aí. Antes eu estava começando a fazer algumas averiguações individualmente, mas eu entendo, e independente de posicionamentos, eu acho que as comissões elas são entes importantes e com mais força para poder dialogar, e até para não dizer que é um posicionamento individual ou não. Eu acho que a discussão ela é pertinente aqui dentro, ou deixar de maneira clara, transparente, todas as ações que possam, de fiscalização, possa vir de um vereador, da comissão. Então, eu quis trazer aqui como denúncia, para que a gente possa caminhar com dessas avaliações, ouvir os senhores e quais são os atos que a gente deve fazer.
Isso aqui já não é segredo, já há muito tempo que tem sido discutido a condição do secretário de Saúde ser professor da Faculdade de Medicina. Alguns meses atrás, cientes da denúncia que a ouvidoria recebeu sobre o mesmo dar aulas na Faculdade de Medicina e ter o cargo de secretário de Saúde, nós fomos atrás de documentação. Encaminhamos ofício solicitando ao então presidente Jarbas Salustiano, em 23 de outubro de 2017, toda a documentação referente a essa denúncia que a ouvidoria recebeu. Está um pouquinho fora de ordem, depois a gente pode ver, mas a primeira folha é a solicitação dos documentos. Agora, se os senhores pegarem aí na... Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5... A sexta folha tem um ofício da ouvidora Adriana Maciel, encaminhando a manifestação registrada na ouvidoria do SUS. Então, na sexta folha, a servidora Adriana Maciel encaminha ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jarbas Salustiano, a denúncia. Então, vamos lá, na folha seguinte tem o espelho da demanda da ouvidoria do SUS. Vou lá no que ela transcreve. Recebemos manifestação nesta ouvidoria, na qual transcrevemos na íntegra. Venho, por meio desta, denunciar a irregularidade que está acontecendo na contratação do secretário de Saúde, Nilo Baracho. A contratação está em desacordo com a Lei 8080, que normatiza que o secretário de Saúde deve ser cargo de dedicação em tempo integral. O senhor Nilo Baracho é professor da Faculdade de Medicina de Itajubá e quero denunciar ao Conselho de Saúde e ao gestor do município para tomarem devidas providências, já que são responsáveis pela fiscalização da saúde pública. Na época, eu questionei ao senhor Jarbas qual a conduta que o próprio Conselho tomou. E aí, seguindo aí, depois dessa folha de denúncia, vem um ofício ao Dr. Rodolfo Souza Cardoso, datado... Está sem data. Mas é um ofício 7/6/2017. E também um ofício ao próprio secretário, tá? Praticamente são idênticos. Aonde o presidente do Conselho Municipal de Saúde questiona, vem respeitosamente solicitar dessa entidade as informações. O senhor secretário municipal de Saúde de Itajubá, senhor Nilo César do Vale Baracho, pertence ao quadro de funcionário desta faculdade ou alguma das entidades a ela vinculada, Hospital Escola, FUSP, AISI? Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva, a favor informar o horário de trabalho. Então, mandou isso tanto para o diretor da faculdade quanto para o próprio secretário. Vamos voltar lá na frente agora. E por isso que é fora da ordem. Quarta folha, primeira, segunda, terceira, quarta folha. É a resposta do senhor Rodolfo, do Dr. Rodolfo Souza Cardoso e do senhor José Marcos Reis, diretor da Faculdade de Medicina e diretor de ensino da faculdade. Ilustre presidente, atendendo ao solicitado por Vossa Senhoria no ofício 07 do Conselho Municipal de Saúde de Itajubá, datado de dia 7/6/2017, serve a presente para informar o que segue. 1. O secretário de Saúde, senhor Nilo César do Vale Baracho, é professor da Faculdade de Medicina de Itajubá. 2. Segue em anexo os horários do mesmo, desde já informando que o professor Nilo desenvolve suas atividades de docência de maneira flexível, estando livre para atender incondicionalmente a qualquer demanda da função de secretário, de modo a compatibilizar seus horários com sua atividade de secretário de saúde em tempo integral, sem violar qualquer preceito da lei. Em tempo, considerando o espelho da demanda apresentada na ouvidoria do SUS, há de se ressaltar: não há incompatibilidade de horários, já que o cargo de secretário de saúde vem sendo exercido a tempo e modo de maneira brilhante. Há de se destacar, não se vislumbrando concretamente qualquer infração à lei. A Prefeitura Municipal de Itajubá, repartição pública que está vinculada ao secretário de saúde, não possui jornada fixa ao ocupante do cargo de secretário de saúde.
A denúncia não apresenta certamente por não existir nada no sentido de que o secretário tenha faltado com suas obrigações, que tenha sido relapso, negligente, nem que tenha causado prejuízos ao ente público. Tampouco existe demonstração de que o secretário tenha priorizado a sua atividade particular em detrimento da função pública. Assinam Rodolfo Souza Cardoso e José Marcos do Reis. Para complementar essa afirmação que o mesmo dava aula, veio... Então, duas cópias aí, tanto na frente quanto na sequência, vem aí, assinado pelo senhor Dr. José Marcos do Reis, coordenador de curso de medicina, uma declaração de dia 14/6/2017. Declaro para os devidos fins que o professor Nilo César do Vale Baracho é professor titular desta faculdade e ministra atualmente as disciplinas de Bioquímica e Laboratório Clínico para a primeira série, às quartas, quintas e sextas-feiras no período da manhã e Farmacologia para a segunda série, às quintas-feiras também no período da manhã. Um documento comprovando que o mesmo trabalhava no período da manhã na Faculdade de Medicina Itajubá. Que eu trago aos senhores aqui, e eu sei que isso já foi corrigido, ou parcialmente corrigido, que o mesmo parece que diminuiu a carga horária na Faculdade de Medicina e não mais ministra aulas dentro do período diurno. Tempo integral, como é colocado, não é dedicação exclusiva. São duas coisas diferentes. Então, o mesmo ele pode, sim, dar aula, desde que fora do período integral. Entende-se, até então, por 40 horas semanais. Essa é a lógica e é o que se entende. Mas eu trago isso a esta comissão como denúncia justamente para quê? Foi resolvido? Eu saiba sim. É interessante pedir esclarecimentos ao próprio secretário, convidá-lo para falar sobre isso. No meu entender, mesmo sendo resolvido, nós precisamos, e que eu saiba, foi resolvido por julho ou agosto de 2017, ou seja, acho que ele entrou em dezembro de 2016, alguma coisa assim. Então, são cerca de 8 a 9 meses que o mesmo, documentalmente, nós temos a informação de que o mesmo trabalhava em outro local que não a Secretaria de Saúde, no período que o mesmo deveria estar trabalhando na Secretaria de Saúde. Independente se a secretaria propriamente dito, ou seja, lá no centro administrativo, abria ao meio-dia ou não. Aqui, documento assinado pelos dirigentes da Faculdade de Medicina, colocando, inclusive, as manhãs que ele trabalhava. Tendo que foi corrigido, vamos deixar o secretário falar que foi corrigido, mas é importante que seja averiguado que esse tempo onde o mesmo trabalhou, ele devolva ao erário o recurso que ele recebeu indevidamente, porque senão ele recebeu em duplicidade, enquanto trabalhava como professor e era funcionário público. Então, essa é a denúncia que eu faço, denúncia que eu faço à Comissão de Saúde, para que a comissão possa definir quais são os próximos passos. Mas a minha solicitação é que que convide o secretário municipal de saúde para esclarecimentos sobre isso. Se ele dava aula, até quando ele deu aula, quais o período dele de trabalho, porque se ele estava dando aula, ele não estava na secretaria. Só para me entender melhor. O novo vereador entrou na justiça contra ele, questionando isso. Ele trabalhar em 2 lugares que não pode, do qual também você, no passado você trabalhava também regularmente. Você entrou lá e ele, segundo informação, ele falou para mim que o promotor chamou, ele tinha que definir qual ele ficava. Aí ele optou por ficar como secretário. Essa é uma situação. O que você está levantando é a questão da devolução. Mas o Ministério Público não definiu isso? Qual foi a decisão do Ministério Público? Eu não tenho esse conhecimento. Eu estou só dizendo
E o senhor entrou na justiça contra ele, ele foi chamado e ele teve que definir o que ele ia optar, se ele ficava como secretário ou como professor. Mas qual a sentença que foi dada? Seria melhor pedir uma cópia desse documento para a gente dar uma olhada e verificar? Porque a gente estaria vendo os dois lados, na minha opinião. Sim, eu acho que é importante isso. Os dois lados. Então, solicitar para ele a cópia do processo que a justiça determinou. A justiça determinou que ele devolvesse. Se ela não determinou, se é que tem que determinar, ela errou também, ela foi omissa. Né? Então, é essa preocupação que eu tenho. Então, se a gente pedir o documento, da sentença em si, o resultado da sentença, para a gente dizer, porque eu não sei qual o conteúdo que o promotor definiu. Eu só sei que ele me falou que foi para ele optar, senhor presidente, se ele ficaria como secretário ou como professor, porque ele realmente estava dando aula no começo. Aí foi chamar para ele optar. Aí qual é o resultado da sentença, a conclusão? Nós não temos esse conhecimento, a não ser que o vereador tenha. Primeiro, vereador Jorge, eu não entrei na justiça contra ele. Eu não entrei. Não entrei. Não entrei. Eu não entrei na justiça. Se ele falou isso para o senhor, né, ele falou porque ele queria, como tem feito e fez até com o senhor, né, queria dizer que eu estava perseguindo ele. A última vez falou que nós dois estávamos perseguindo, não foi isso? Então, pois é. Então, eu estou dizendo claramente, afirmo aqui, registrado, não entrei na justiça contra ele. Então, primeira situação. Né? Segunda situação, o questionamento ao Ministério Público pode ser feito. Se ele está afirmando, secretário, está afirmando que o Ministério Público o chamou, a gente acha que deveria convidá-lo a vir aqui, e se ele quiser fazer esse esclarecimento, ele pode fazer. Porque, na verdade, eu estou deixando claro isso. Muita mentira é dita, né, nessas questões públicas e políticas. É mentira. Então, assim, não. Por isso que eu trago aqui, presidente, essa questão de denúncia, porque, sim, eu solicitei ao presidente do Conselho quando eu fiquei sabendo que havia uma denúncia contra ele. Aí eu solicitei para acompanhar. Inclusive, encaminhei também ao Conselho Municipal de Saúde aquela definição nossa quanto à questão do profissional que fazia a carga horária do cirurgião dentista. Encaminhei como vereador, informando que a Comissão de Saúde teve a definição de encaminhar à Prefeitura. Informe, para que o Conselho de Saúde faça a obrigação dele de acompanhar o caso. Mas foi só para informar, porque nós tomamos nossa postura, fizemos nossa averiguação e fizemos nossa conclusão. Agora, o que eu trago aqui é justamente para que o próprio secretário não utilize isso de uma maneira pessoal, dizendo que eu estou perseguindo, que esse é o que tem sido feito. Então, eu trago para os senhores para ver na averiguação dos senhores se isso merece uma averiguação ou não. Porque é o que o senhor falou, claramente. O que nós estamos discutindo aqui eu também não tenho a informação se ele parou ou não. A informação que a gente tem é verbal, de rua, de disse-me-disse, não é isso? Eu preciso que a pessoa venha aqui, possa vir, gravar, dizer assim, não, eu estou em tempo integral. Beleza, tá, tempo integral está ótimo. Mas, documentalmente, eu não preciso nem dele falar, nem de ninguém, nós temos documento informando que ele ministrava aula, sim. Eu não preciso arrumar testemunha, eu não preciso arrumar nada. Então, assim, se ele tem, como o senhor falou que ele disse, tinha alguma coisa no Ministério Público, essa comissão pode pedir a informação se tem ou não tem, o que deu. Concordo com o senhor. Mas, ao mesmo tempo, o senhor falou uma verdade que eu entendo também. Uma coisa, porque o Ministério Público pode ter errado, equivocado, ou deixado de lado assim, não, resolveu, não vou mexer mais com isso. O que é errado, porque, na verdade, recebeu-se em duplicidade, ou seja, 2 vezes, sendo que estava num lugar e não estava exercendo a parte pública, que seria competência dele. Não, essa questão, o artigo lá é bem claro, né? Artigo 28, não pode ter e não é cumprido. Inclusive, eu comentei com ele lá quando eu entrei, falei, olha, vê se você está separado, se tiver 2 lugares, você está ferindo a lei. Isso foi logo que ele assumiu lá, acho que no final de 2016. Agora, eu acho que a gente tinha que enviar um documento para ele, dizendo, como você mesmo mostrou aí, olha, pegamos o documento, falou isso e isso, e ver, presidente, se do Ministério Público
Para também, não, como ele me falou, eu não vou ficar mal nessa história, né? Não, É, ele isso, soltou essa pedir, história mesmo, agora quer saber se ele tem disse que esquecimento. foi feito. Inclusive, eu até falei numa reunião aqui para você, vereador. Ó, você entrou com ele na justiça. Então, vamos pegar para averiguar se existe esse documento mesmo, que realmente é contundente que você está apresentando, mas tem esse outro lado que eu gostaria de ouvir primeiro. Não, nós temos que ouvir. É. É o que eu falei na reunião de comissão aqui Até de meio mandar o ambiente. ofício, a gente mandar esse ofício para ele nos responder. Até antes de chamar ele aqui. E o ofício seria o quê? Qual a proposta do senhor? Baseado nessa documentação e o que ficou resolvido o caso dele com o Ministério Público, a situação dele. Ele falou que o Ministério Público chamou ele para ele definir se ele ficava como professor ou como secretário. Ele falou que optou para ser secretário. E se ele optou isso e estiver continuando nesse coisa, aí o erro é grave. Não, eu acho que são duas situações, né? O senhor colocou se ele... Eu também tenho essa informação que ele não faz a carga horária essa informação, mas eu não tenho isso oficial. Tá? Mas essa é uma situação, é a mesma coisa do dentista. Né? Já se adequou o horário, mas naquela época ele não trabalhou às 8 horas. E documentalmente foi comprovado que ele mesmo se denunciou naquele processo. Aqui, a chefia denuncia ele. E esse prejuízo ao erário não prescreve. Deixa eu pensar que metade do salário dele durante 8 meses deveria ser devolvido, o que seria? 4 mil reais? 30 mil reais? Você entendeu? Então, a minha lógica é assim. Uma coisa é, o senhor ainda ministra aula pelo período da manhã? Não, não ministro. Está resolvido. Até quando o senhor ministrou aula? Até agosto do ano passado, até, sei lá, entendeu? Foi até essa data? Foi até essa data. Então, o senhor infringiu a lei. O senhor recebeu irregularmente. Então, a pergunta que o senhor sugeriu fazer um ofício. Ótimo. É o que eu estou dizendo. Eu estou fazendo essa denúncia para uma averiguação da comissão. É uma averiguação. Mas o documento aqui me diz que sim. Então, vamos averiguar. Então, minha proposta é convidá-lo para a explanação sobre isso. Ou, como o senhor colocou, já faz por escrita a pergunta. Mas qual é a pergunta? Eu acho que a pergunta é nesse, para ele responder se tem documento, o que ele tem que responder nesse documento que ele dava aula. Está aí esse documento aí, ele tem. Que ele dava aula e o que ficou definido a questão do Ministério Público que ele foi chamado. Falou para mim que foi chamado. Até na época eu falei aqui que ele próprio entrou comigo na acho que poderia justiça. sim. Se ele dava aula, então seria o seguinte, né? Informar esta comissão. E aí, como é que seria? É o seguinte, só para uma questão cronológica, essa denúncia iniciou-se direcionada ao Conselho de Saúde. Creio eu que o Conselho de Saúde deve ter finalizado essa denúncia e deve ter essa resposta ao qual o senhor se refere. Então, creio que todas essas perguntas sejam destinadas ao Conselho Municipal. Também. Que também Concordo, eu concordo. Ele exatamente, porque o Conselho ele tinha por obrigação de ter questionado. Sim, eu concordo. Entendeu? Então, essa pergunta pode ser destinada a um documento, então, um ofício ao Conselho, solicitando a informação sobre a resolução da denúncia, né, refere o número aqui do atendimento, né, e se eles têm a resposta definitiva sobre o caso. E ainda se houve averiguação se houve conclusão, acho que não seria as palavras, sobre... conclusão, você entrou lá... Sim, mas porque são 2 itens, né? Qual foi a sentença? São 2 itens, né? Vamos dizer assim. Não poder ministrar aulas no período da manhã, como estava sendo feito. Isso foi resolvido. Se foi solucionada a condição do secretário municipal de saúde exercer sua função em tempo integral. Essa é a pergunta. Foi solucionado? Quando? Ponto. Segunda pergunta. Com as cópias dos documentos, né, aqui já entregues na Comissão de Saúde, na cópia dos documentos, o mesmo exercia suas funções como professor pelo período da manhã, o que criava irregularidade no recebimento integral do seu vencimento. Aí o Conselho tem que responder. E a pergunta é essa, o mesmo realizou a devolução desse recurso, que foi recebido de maneira irregular? Acho que são essas 2 perguntas.
Ou o Conselho Municipal de Saúde entendeu como irregular o recebimento? Acho que seria melhor essa pergunta. O Conselho Municipal de Saúde entende como irregular o recebimento dos vencimentos integral? Creio que assim, a pergunta única seria se o Conselho Municipal tem uma resposta à denúncia realizada sobre tal tema. Dependendo de como eles nos informar, que aí saem as outras perguntas aí, dependendo da resposta deles. Acho que a pergunta única é isso, qual a resposta final sobre a denúncia realizada, né, ao Conselho, né, direcionada ao Conselho Municipal de Saúde. É uma pergunta única. Isso estaria até como requerimento ao Conselho? Da comissão? É um ofício, né? Ofício. Ofício, não é Ofício? requerimento, não. Acho que é um ofício. Não, eu estou só a questão de... Não, mas acho que é só um ofício, porque não é requerimento, né? Requerimento geralmente faz para a prefeitura. Então, como, né, uma pergunta única, qual a resposta final ao atendimento aqui 22, 27, 59, 6, o que foi solucionado sobre esse tema aí, foi abordado nessa denúncia. Aí, dependendo do que eles nos responderem, aí damos continuidade aí, Certo. pode dar continuidade à averiguação. Perfeito. Certo? Certo. Aí depois, Aí sim, dependendo dessa documentação, convocá-lo, convidá-lo. Certo? Aí eu concordo. ok. O próximo tema, não sei se o senhor trouxe sobre o requerimento do vereador Fabrício. Não trouxe, mas a gente pode discutir, mas eu tenho mais uma denúncia a ser passada também. Tem mais uma? Tem mais uma. Que foi passado cópia para os senhores aí também. Eu já comecei a averiguar também, tá, aonde seria a seguinte situação. O Sistema Único de Saúde diz que cada município é responsável pelo seus moradores, né, sua população. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele repassa ao governo federal per capita em relação a esses moradores, entre outras situações. Então, se o morador é de Piranguinho, a responsabilidade é de Piranguinho. Se o morador é de Brasópolis, é de Brasópolis. Se o morador é de Delfim Moreira, deve ser de Delfim Moreira. Eu recebi denúncia também, nós começamos a averiguar isso, mas eu queria repassar também a esta comissão de que, né, e já fiz algumas solicitações, que a secretária adjunta, moradora da cidade de Delfim Moreira, tem utilizado da cidade de Itajubá para fazer os seus tratamentos no Sistema Único de Saúde. Com o cartão SUS localizado dentro do município de Itajubá, no endereço do município de Itajubá, mas sendo moradora da cidade de Delfim Moreira. Inclusive, fazendo com que os exames executados para ela passem na frente de pessoas que aguardam meses à espera de um exame. Então, os senhores vão ter aqui um requerimento que eu já antecipei e fiz, né, essa quantidade aqui, 184/2018. Tá? Esse é um requerimento que foi respondido, aonde nós pedimos os dados da senhora Maria Gorete Ferreira Parada Oliveira. E aí, nas respostas, os senhores podem ver depois, eles vêm com os dados pessoais da senhora Maria Gorete. Todos eles, né, com endereço da cidade de Delfim Moreira, na rua Laurindo M. Ribeiro. Então, desde que ela entrou e saiu, e isso, vereador Jorge, desde a época que eu era secretário. Então, todos os dados pessoais dela estão aqui. Dados fornecidos para a Secretaria de Administração da Prefeitura de Itajubá. E o tipo de exame que for utilizado? Desde, parece que, a mamografia, PAF, né, ultrassom, não sei ainda todos, né, me chegou alguma coisa. Mas aí que eu estou pedindo para essa comissão, estou entregando essa denúncia, estou denunciando e peço também, né, a avaliação dessa comissão de como agir agora. Porque eu fiz o outro. Então, aqui, isso aqui é a prova que a mesma mora em Delfim Moreira. Mas o cartão SUS dela, que está aqui nesse requerimento, eu não fiz cópia, posso passar para vocês, que eu já fiz o requerimento. Tá? O requerimento foi em 3 de setembro de 2018, aonde eu peço aqui, vereador Jorge, um requerimento meu, requerimento 2013, vou dar cópia depois.
Requeiro, Vossa Senhoria, né, informações referentes a exames e consultas especializadas da usuária de iniciais MGFPO, portadora do Cartão Nacional do SUS, tal, de janeiro de 2016 até a presente data. Mas aí eu sugiro que a comissão peça antes, desde 2013. Aí é onde deve existir o tipo de exame, especialidade da consulta, data de realização de cada procedimento. Aí faltou até aqui o local de realização, porque os exames estão sendo realizados são exames pagos pelo município de Itajubá através do próprio consórcio. Então, essa é uma denúncia que faço, já está na mão de vocês, já que a mesma é moradora da cidade de Delfim Moreira. Também sugiro que a Comissão de Saúde, esse foi um requerimento meu, mas eu sugeriria que a Comissão de Saúde pudesse pedir o mesmo tipo de requerimento, levando até 2013, desde 2013. Todos os exames que constarem nesse cartão do SUS. E solicitar ainda o endereço desse cartão do SUS. É o cartão do SUS dela, localizado no bairro da Varginha. Eu tenho esses dados. O senhor tem esses dados também? Da sua gestão. Quê? Da sua gestão. Eu Da tenho. minha gestão? Pois é. Eu também fiquei descobrir isso agora. Não, eu tenho o dado que ela utilizou. Acho que o imóvel era até teu, então, se não me engano. Eu tenho essa informação também. Quando chegou para mim, Entendeu? aí eu fiquei muito bravo. Tá lá. Ah, Eu tenho lá no endereço. Seu imóvel na Varginha. Eu recebi a mesma Nestor. informação, presidente. O Nestor, né? Antenor. Nestor Dali Caiube. Eu tenho esse lá. Eu tenho essa mesma informação. Entendeu? Então. E, Então e tá tem outra batendo. informação Então tá que já não batendo. está mais lá, está da tia dela. Exatamente. Então, acho que Essas isso são as tem que ser informações da levantado. denúncia. Então, a denúncia, presidente, olha como é que chega para a gente. Então, bateu a Nós denúncia. não combinamos, não, viu? Não, Já tô não, isso eu avisando estou desde falando, já. não. Chegou para mim e chegou para o senhor, então. E quando chegou para mim na gestão dele, isso tudo a gente está aguardando lá para mexer, mas desde que você já entrou antes aí, Não, vou respeitar. é a mesma questão. Aliás, eu vou fazer outra solicitação. Não estava bom, vamos fechar isso aqui, que é a solicitação das prestações de conta da minha gestão, que é outra coisa que eu estou cobrando o presidente do Conselho. Quando se fala de prestação de conta aqui, eu já fiz o requerimento, mas a Comissão de Saúde deveria... E eu estou indo no promotor para resolver isso. Mas vamos fechar isso aqui, vereador. Vamos fechar isso aqui. Minha sugestão é que a Comissão de Saúde solicite o mesmo tipo de requerimento, solicitando... Então, o senhor já fez esse eu fiz requerimento? um de 2016 para cá. Mesmo assim, ainda faltava aqui, eu acho que é o local de realização do exame, que eu acho que é importante também. Não, mas isso já foi enviado à Esse prefeitura. já foi, mas esse foi de 2016 para cá. Mas já responderam. Não, porque veio de 3 de setembro e eu acho que não deve responder. Se o senhor tem essa informação, eu também tenho, o negócio é sério. Ah, tá. O senhor encaminhou agora em Agora, setembro. 3 de setembro. Mas a minha sugestão, presidente, é que a gente faça o mesmo requerimento de 2003 para cá. 2013. Até para ver esse endereço seu lá também. Também. Até porque agora, quando eu fiquei sabendo, vereador, aí eu fiquei mais bravo Você ainda. alugou para ela? Não, eu moro lá até hoje. Aí se torna mais grave. Eu né? sei, o senhor está achando que eu estou dando grito. usar o teu Justamente estou dando endereço. grito agora, porque, tipo assim, peraí, ué. Usar o endereço, usar a posição dela para poder ter benefício. Enquanto o nosso paciente não recebe o TFD que está dentro da lei, o qual, quero deixar o convite aqui, sexta-feira eu vou estar na reunião, como a Gorete propôs aqui, eu vou estar lá para a gente ver a questão do TFD, porque se não cumprir, não tem outro jeito. Né? A lei é para ser cumprida. Mas vamos lá para a gente negociar lá para ver se dá. Então fica aberto 2 horas, estarei lá. Se caso, né? Como ia ter a reunião aqui, eu estou só confirmando. A gente marcou essa reunião lá. Consigo. Então, elaborar um requerimento com esse mesmo teor, só que mudando a data. De janeiro de 2013. Eu vou até rabiscar isso aqui, eu dou para o senhor. Aí, você me entrega. Como se fosse da comissão. Referentes aos exames e consultas especializadas ao usuário com iniciais tal, não expor nem a nome, tá, desse jeito. Portadora do cartão SUS tal, de janeiro de 2013 até a presente data.
Tipo de exame. 2, especialidade da consulta. 3, data de realização de cada procedimento. E 4, local E realização do exame. isso, de realização do exame. Quer que pediu o custo? Hein? Custo. Custo? Já põe o custo de Não, uma é vez. na público realização. isso. Nós temos que, agora o negócio está no documento aqui. Ué, quando eu descobri, eu falei assim, não, peraí, primeiro eu vou provar que mora lá. Foi esse requerimento. Aonde eles responderam. Então está aqui, está na mão dos senhores que está provando que mora lá. E quando eu questionei do seu Carlos, que ele foi em Pouso Alegre, arrumou, deu entrada para fazer o tratamento lá, morando aqui, disse que é falsidade ideológica. E aí, como é que nós vamos chamar isso? Pois é. Me preocupa. Um cidadão que é daqui, que tem o direito, que não querem pagar. O vereador, eu não vou colocar custo, não, porque daqui a pouco eles vão segurar essa resposta, dizendo que da dificuldade de levantamento de custo. Se confirmar isso, aí a gente busca os custos. Eu acho que eles não devem colocar custo agora, não. Não, eu estou só dizendo, foi palavra aqui do jurídico aqui. Não, Da reunião pessoa? passada, ele Não. colocou do cara. Nossa. E aí eu te digo, isso aí confirmado, como é que se chama? Tem um nome isso aqui, mas eu não lembro o que é. Mas cai no crime de improbidade, mas tem outro nome também que foi. Não, a preocupação é essa, entendeu? O problema é o seguinte, são duas situações. Quando a pessoa vai lá, o senhor sabe disso, eu sei disso, vai lá, o vereador Kennedy sabe disso, vai em São Paulo, vai em Belo Horizonte, tem uma tia que mora lá e ele faz o cartão dele lá porque ele precisa de um atendimento mais especializado e não consegue por ser E morador eles da cidade orientam interior. isso. Não é? Estado grande, é? São Paulo, tudo, eles falam, ó, pega o endereço de um parente Exato. seu aqui para fazer o tratamento. Mas aí eu sou daqui, eu vou, o carro é daqui e me leva. Eu tenho direito a receber o TFD, porque no destino de origem lá, onde ele é tratado, ele não tem que dar o TFD, é o município que tem que fornecer. E vocês têm cópia, e o senhor Exato, tem mas o cópia problema- do TFD, correto. O problema não é só isso, o problema é ainda fazer isso, mudar de cidade, mas por ser dirigente do próprio sistema público de saúde, utilizar disso para passar na frente. Isso é pior. O meu endereço. E aí eu falo para o senhor que quando eu fiquei sabendo, presidente, aí eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Bom, enfim. É a mesma questão, 2013, aumenta o item 4 só. Tá bem? Acho interessante 2013, sim. Acho que é importante. Então, tá da minha parte, presidente. Para finalizarmos, foi encaminhado um requerimento 262-2018, encaminhado ao senhor Joel, presidente dessa casa, e assinado pelo vereador Fabrício, em que o teor, né, desse requerimento é o seguinte: senhor presidente, Fabrício Machado, vereador, a esse subscreve, regimentalmente apoiado, requer que a Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social venha analisar e tornar pública sua posição contrária ou não à aprovação do projeto de lei 9.482/2018, de autoria do deputado federal Ronaldo Martins, do PRB do Estado do Ceará, que pretende alterar a lei número 5.991, de 1973, a fim de autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de prescrição médica. Então, assim, de uma maneira geral, qual é o posicionamento nosso em relação a isso, se é correto ou não? Só que a elaboração aqui do requerimento não deu a entender se já foi aprovado ou está por ser aprovado, porque ele escreve assim: o nosso posicionamento, a aprovação do projeto de lei 9.482, que pretende alterar. Então, vai alterar ou já alterou? Então, só solicitaremos aqui a presença do jurídico.
Boa tarde. Tarde. Ao senhor Gustavo, representante aqui do setor jurídico dessa casa. Só gostaria de fazer uma consulta do senhor. Poderia fazer a leitura do requerimento? Então, o requerimento 262, de 2018, foi destinado ao presidente dessa casa, o senhor Joel Carlos de Almeida, e assinado aqui pelo vereador Fabrício Oliveira Machado. Senhor presidente, Fabrício Machado, vereador a esse subscreve, regimentalmente apoiado, requer que a Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social venha analisar e tornar pública a sua posição contrária ou não à aprovação do projeto de lei número 9.482/2018, de autoria do deputado federal Ronaldo Martins, do PRB, do Estado do Ceará, que pretende alterar a Lei número 5.991, de 1973, a fim de autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de prescrição médica. Justificativa? Quer que faça a leitura? Vamos lá. Então, qual que é qual é a questão, meu nobres? Qual seria o posicionamento da comissão diante desse requerimento do novo vereador? Isso. É indicação? Quanto ao É um requerimento. requerimento. Olha, eu vejo o seguinte, ó. Ele está solicitando aí, ó. Estou tendo o primeiro contato com esse documento, mas ele está solicitando uma possível alteração de uma lei federal, certo? Não. A lei não é federal? Não. Então, é isso que não É deu a entender se já foi aprovado essa Não. lei ou essa lei pretende alterar. Isso que na descrição... Como que está aí? Então, o posicionamento dessa comissão, a aprovação do projeto de lei número 9.482, que pretende alterar a lei número 5.991. Então, que pretende, pelo jeito ela vai alterar ainda. Então- Que pretende, pelo menos de repente ele pode ter sido, não ter utilizado adequadamente o tempo aí, mas acredito que vai vir a alterar ainda. Então, o que eu estou imaginando? Que existe uma lei no Congresso Nacional que pretende alterar a vigente lei para tornar possível a venda de medicamentos em supermercados, é isso? Isso. E aí ele queria um posicionamento da comissão Isso. em favorável ou contrário a esse procedimento. Assim, ó, é claro que o posicionamento da comissão diante desse fato em nada alterará o trâmite da lei no Congresso Nacional. Concorda comigo? Se fosse, de repente, se fosse tramitando aqui na Casa Legislativa, seria inerente, seria pertinente à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde naturalmente manifestaria. Certo? Diante desse caso, eu acho que vocês têm total autonomia. Assim, ó. Ele está solicitando que vocês manifestem, favorável ou contra. É Sim. apenas uma manifestação. Eu não estou vendo nada demais. Vocês têm obrigação ou não? Eu não vejo nem muita obrigação. Seria mais um posicionamento da comissão referente ao assunto que está tramitando lá em cima. Porque nós não conseguimos regulamentar esse procedimento aqui no município. Nós não temos autonomia para tal. Então, seria uma lei federal. Certo? E ele está simplesmente solicitando manifestação suas. Entendeu? Então, eu vejo que vocês têm autonomia para tal, tá? E autonomia para manifestar se são favorável ou contrário, ou, de repente, até justificar para ele, considerando ser uma lei de âmbito nacional, tá? De uma lei federal. De uma lei federal? De uma proposta de lei federal. Mas eu não acho. É assim. Eu Pode até ser sugeriria o seguinte: ele requer que ele se posicione. Se não quiser me posicionar, eu acho que assim, não, eu não vejo porquê, mas eu não preciso até justificar. A minha resposta seria o seguinte: se poderia ser que, referente à solicitação do seu requerimento, informe que o Conselho, a comissão, Comissão de Saúde, tal, ela não tem o caráter consultivo. Não, nesse caso, consultivo não seria nem consultivo, né? Ela não mas- seria consultivo, isso aí. Ele está consultando. Não, ele está fazendo questionando, é verdade. Não Ele está seria questionando, consultivo. seria consultivo. Seria um questionamento, um posicionamento seus. A justificativa dele, Kenner, fazendo um favor. É grande, é longa. Ela é longa, mas Longa. qual que é, a princípio, o que ele está justificando isso? Que vai prejudicar, né? Vai se tornar mais um acesso a medicamento, uma situação irregular. Sim, enfim. mas aí o Uma justificativa, eu entendi, mas a justificativa não cai no nosso âmbito aqui. de É repente, isso, vereador Keno? eu vejo que nós não teríamos competência
para decidir, mesmo se vocês fossem, por exemplo, se vocês tivessem uma postura contrária à lei, nós não alteraríamos em nada, tá? Até mesmo que seria uma lei federal. Então, nós não temos uma prerrogativa de alterar essa lei. Tendo que a gente tem que esperar a decisão de lá para dar opinião, porque não vai alterar. Como que nós vamos... Você acabou de falar da lei. A lei é para ser cumprida. Lei federal para ser cumprida. Isso é uma proposta também, né? É, uma proposta. Que suspenda essa proposta dele, espera a definição lá primeiro aí. Mas, de qualquer forma, posso dar uma ideia para vocês? Caso vocês queiram, eu posso analisar com calma esse documento, certo? A gente analisa com calma. E, olha, na próxima reunião, se vocês quiserem... Não, se vocês quiserem, até eu retorno aqui para vocês, analiso o documento. Se for o caso, até converso com ele, tá? Dou uma olhada na lei vigente, no projeto de lei que está propondo alteração, e nós trocamos uma ideia com maiores dados. Ótimo. Melhor? Ok, combinado, então. Ok? Agradeço ao senhor Gustavo pelas informações. Eu acredito que isso não passou ainda não, porque você vai dar um chabu danado. Não vai? Isso vai dar uma briga homérica. Isso aí é uma situação financeira muito, isso é pesado. Ok, todos os temas abordados? Graças a Deus. Ok. Então, agradeço aqui a participação do vereador Zambrano, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a participação da autarquia legislativa, a senhora Débora, o senhor Gustavo, que é o representante aqui do setor jurídico. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem com Deus.